aparecer de novo aí na telinha. Tá faltando alguém? Não, né? Então, tá tudo certo. Bom dia a todos. Iniciar a gravação aqui da sessão de reunião de junho, da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento do CARF. Estamos iniciando essa sessão na terça, dia 8 deste mês de junho. Eu vou pedir para os colegas se apresentarem e contamos com todos os membros titulares e o suplente Virgílio. Então, vou passar a apresentação dos colegas. Mário Hermes. Bom dia. Martim Gesto. Bom dia a todos. Sara. Bom dia para todos. A Ludmira Monteiro. Bom dia a todos. Sônia Scioli. Bom dia. Leonan Medeiros. Bom dia a todos. Virgílio Gil. Que o Virgílio já virou um membro honorário da turma, né? Terceira sessão seguida de suplente. É bom, sempre bem-vindo. E agradecendo mais uma vez já de antemão, né? Sempre as participações sempre bastante colaborativas e ajudando a gente a tocar a ficha aqui. E aí eu sou o presidente Rony, e a gente tem aqui, nessa sessão, a gente vai começar, vamos começar por uma sustentação oral. É um processo que tem um pedido de sustentação, que é o item 9 da pauta. Foram entregues memoriais antes da sessão também, ficaram disponibilizados aos conselheiros. O interessado em imposto da pessoa física, o tema hoje, agora, pelo menos da manhã, tem um só de TR mais adiante, mas resta imposto da pessoa física. O interessado é o contribuinte Isaac Werner. Eu vou pedir, então, para o suporte ao Ícaro. Bom dia, então, Ícaro, e já pedir para... Já tinha falado antes da sessão que estava o patrão do interessado já estava na sessão, né? Então já pode convocar ele para adentrar na sala, por favor. Ok, presidente, farei a convocação. Guarda aí. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor Guilherme, né? Isso. Tá bom, doutor Guilherme, está ouvindo bem a gente? Está conseguindo... Ok, então, bom dia para o senhor. Eu vou passar, então, a palavra para a relatora, a doutora Sara. Estamos no item, repetindo o item 9, né? Interessado, o Isaac Werner, acho que é assim que se fala. E passar a palavra para a relatora, e depois já lhe concedo a palavra, então, para a sua sustentação. Então, bom dia mais uma vez a todos, especialmente agora a doutora Sara. E pode começar, Sara, pode relatar. Um bom dia a todos. Contribuinte Isaac Werner, né? É um processo de imposto de renda de pessoa física, apurada ano calendário 2004 e 2005, conforme descrição dos fatos constantes do auto de infração. O auto de infração está às folhas 238, o lançamento foi motivado em razão de omissão de rendimentos, caracterizada por valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. O termo de verificação fiscal, que descreve todo o procedimento, está nas folhas 985 a 1014, de onde se extrai em síntese que o contribuinte, intimado a comprovar a origem dos depósitos efetuados em contas bancárias no Banco do Brasil e Bradesco, apresentou como prova da origem dos créditos, primeiro, 37 contratos de mútuos firmados entre o contribuinte e a empresa CCE da Amazônia,
da qual é sócio acionista e na época era diretor. Entendeu a autoridade fiscal que os documentos apresentados não seriam aptos à comprovação, uma vez que a origem dos depósitos bancários ficaria caracterizada pelo binômio procedência e motivo, devendo o contribuinte comprovar que o numerário procede efetivamente dos mutuantes alegados, CCE da Amazônia e CCE Indústria e Comércio, bem como se o mútuo realmente existiu, ou seja, se o dinheiro foi e voltou, com os respectivos acréscimos contratuais e legais, sendo essa segunda exigência satisfeita com a completa apresentação de documentos hábeis e idôneos, o que entendeu não restar demonstrado e comprovado pelo contribuinte. Ainda conforme relatou a DRJ, discorreu a autoridade fiscal sobre a apresentação pelo contribuinte de contabilidade parcial e incompleta de livros diários e microfichas da pessoa jurídica CCE da Amazônia. Sobre esse fato, registrou que, ao ser questionado durante a ação fiscal, o procurador do contribuinte informou que a contabilidade da referida empresa apenas existia nessa forma de microfichas, o que deu ensejo à lavratura do termo de constatação e intimação fiscal número 3 de 2009, por meio do qual o contribuinte foi expressamente intimado a apresentar os livros diário e razão integralmente, e não parcialmente em microfichas avulsas das empresas a ele ligadas. Contudo, na resposta ao referido termo, o contribuinte não sequer se manifestou sobre a não entrega dos livros diário e razão. Ainda sobre a comprovação das operações de mútuo, discutiu-se no termo de verificação fiscal acima da comprovação das operações que teriam sido realizadas em dinheiro, dos lançamentos contábeis registrados nas cópias de diários microfilmados, da forma em que deveriam ser registradas e comprovadas as operações contábeis. No subitem 2.4 do termo de verificação fiscal, denominado transação entre partes relacionadas, discorreu sobre as vedações legais em relação aos administradores impostas pela Lei das Sociedades Anônimas, a quantidade de contratos de mútuo e a forma como foram supostamente feitos, os dados constantes das DPJs entregues pela CCE da Amazônia. A segunda alegação quanto aos depósitos é que outra parte dos créditos teria origem em retorno de empréstimo feito pelo contribuinte à empresa DM Eletrônica da Amazônia. Foram 74 contratos apresentados, da qual é sócio, conforme os contratos de mútuos que apresentou e que teria devolvido, a empresa teria devolvido esses valores em 2005, o que justificaria a origem dos depósitos de 1.071 e 1.035 em maio de 2005. Outra parte teria origem em recebimentos de prolabores das 6 empresas nas quais atuou como diretor nos anos de 2004 e 2005. E uma outra parte teria origem em recebimento de aposentadoria e, por fim, uma última parte teria origem em resgate parcial de aplicação em plano de previdência privada, VGBL, contratada junto ao Bradesco. Foram consideradas comprovadas as origens de créditos discriminados nas planilhas que estão nas folhas tais, tendo a fiscalização apontado as seguintes justificativas: rendimentos daqueles que foram aceitos, né? Rendimentos oriundos de empresas ligadas ao contribuinte, conforme histórico de extratos bancários e folhas de pagamento juntados ao processo, proventos. A fiscalização acatou parte dessa justificativa do ano de 2004. Também foi afastado do lançamento os valores não justificados, mas que estariam abaixo do limite previsto no artigo 42, e também as transferências de recursos entre contas bancárias do contribuinte. Dessa forma, em sua maioria, as provas não foram acatadas e efetuado o lançamento por omissão de rendimentos. O contribuinte apresentou a impugnação ao lançamento, alegando em síntese, conforme relatório da DRJ, que transcrevo partes, ele alega em síntese que os contratos de mútuo constituem uma prova da existência da relação obrigacional, tratando-se de documento essencial para demonstrar a causa do ingresso dos recursos em conta bancária do impugnante. Alega também que são apresentados mês a mês cópia dos livros diário e razão escriturados pela CCE da Amazônia, identificando os lançamentos contábeis relativos a cada pagamento de mútuo ao impugnante, juntamente com comprovantes de pagamento e respectivos comprovantes de depósito em dinheiro ou transferências ou TEDs, né? Elaborada planilha apontando cada ingresso de recurso em conta mantida junto ao Banco do Brasil e seu respectivo contrato de mútuo. Depreende-se da planilha que os valores e datas constantes dos contratos coincidem exatamente com as transferências de recursos financeiros comprovados mediante o livro diário e razão da CCE Amazônia e respectivos comprovantes de pagamento. Quanto aos depósitos em dinheiro, a empresa era titular de conta corrente mantida em agência do Banco do Brasil em São Paulo, e foi justamente a partir desta conta que os recursos financeiros relativos aos mútuos foram transferidos. O impugnante comprova a origem de tais valores mediante a apresentação de extratos correspondentes a cada depósito. É possível verificar que os valores e datas dos depósitos são os mesmos em todos os comprovantes e lançamentos contábeis.
As exigências e limites impostos pelas normas societárias no tocante à administração de uma sociedade anônima deveriam ter sido obedecidas, que na opinião da autoridade fiscal deveriam ter sido obedecidas pela CCE da Amazônia, visam proteger aqueles que investiram em seu capital na companhia, e nesse contexto, somente os próprios acionistas é que possuem competência para questionar eventual dano à empresa decorrente de abuso de poder ou má administração, que é irrelevante para fins tributários se a operação beneficiou apenas o impugnante, pois cabe aos acionistas da empresa contestar os atos da administração e não ao fisco. Que, embora se reconheça expressamente no termo de verificação fiscal a existência de contrato de multa entre o impugnante e a CCE da Amazônia, e que houve depósito no valor de 347 mil em outubro de 2004, presumiu-se a omissão de receitas sem produzir contraprova, demonstrando a não ocorrência efetiva das operações em questão. Que os valores atinentes aos contratos de multas foram devolvidos pelo impugnante à CCE, quase em sua totalidade, conforme informado e comprovado por petição protocolada em 1 de setembro de 2009. Não obstante ter reconhecido que os depósitos realizados na conta bancária mantida no Banco do Brasil decorriam de recebimento pro labore, a autoridade fiscal, baseada em critérios contraditórios, reconheceu que os depósitos realizados na conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil decorriam de recebimento pro labore e desconsiderou a documentação relativa aos pagamentos da mesma natureza acreditados no Bradesco. Que foram celebrados 4 contratos de multa com a empresa DM Eletrônica, da qual o impugnante era sócio, comprometendo-se a emprestar o valor de 2.125.000 à empresa, conforme se verifica dos instrumentos particulares de cheque e os cheques nominais à mutuária, e que a mutuária procedeu à devolução de parte das quantias relativas aos empréstimos, 1.071.000 e 1.035.000 por meio de TED, acreditando tais valores no Banco do Brasil em nome do impugnante, então teria comprovado a origem como devolução do empréstimo concedido. Que os valores creditados na conta corrente do Banco do Brasil, que corresponde a 14.000 e 4.000, referem-se a parcelas de benefício de aposentadoria por idade do INSS. Alegou ainda que o Código Civil não condiciona a eficácia do contrato de mútuo à realização de escritura pública ou registro público, que o contrato entre a CCE da Amazônia e seu acionista não obriga necessariamente terceiros a cumprir prestação com a qual não consentiu, já que vincula tão somente as partes. Então, não há como afirmar que o contrato só se operaria contra a União Federal se registrado em cartório, uma vez que o contrato não impõe qualquer obrigação extinente político. Alegou ainda que, uma vez comprovada a efetiva transferência de recursos financeiros entre mutuante e mutuário, mediante documentos hábeis e idôneos, tais como os livros diário e razão e comprovantes de pagamento, não há como negar a validade dos instrumentos particulares de multa, independente de seu registro. Que o Decreto-Lei 486 autoriza expressamente a substituição do diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas, seguidamente numeradas mecânica e tipograficamente. Que a instrução normativa DNRC, ainda vigente em 2004, dispõe expressamente que as microfichas, geradas através de microfilmagem de saída direta de computador, são consideradas como instrumentos de escrituração das empresas mercantis, que, tendo em vista as inúmeras operações inerentes à atividade da CCE, não faria sentido imprimir milhares de folhas armazenadas em microfichas, que as microfichas foram devidamente registradas e autenticadas na junta comercial, comprovando mais uma das inúmeras exigências apontadas isoladamente pela fiscalização, e que as microfichas são apenas mais um elemento adicionado aos comprovantes de transferência bancária, lançamentos contábeis e outros livros comerciais. Os contratos de multas comprovam de maneira inequívoca a efetividade das operações de multas entre o impugnante e a CCE da Amazônia. A DRJ do Rio julgou por impugnação procedente em parte para afastar da base de cálculo do lançamento o resgate de previdência privada, que entendeu demonstrada a origem do respectivo depósito bancário. A decisão restou assim emendada. Depósitos, alegação de existência de operação de multa, comprovação. A efetividade da ocorrência dos empréstimos não pode ser comprovada a partir de meros instrumentos particulares realizados por quem possui livre disposição e administração dos bens societários, devendo ser demonstrada a ocorrência das operações decorrentes de tais contratos através de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário emprestado, coincidente em datas e valores, além de a informação ter de constar de livros escriturados pela empresa. Escrituração contábil, microficha, substituição do livro diário. Até 8 de maio de 2006, a pessoa jurídica não estava autorizada a utilizar microfichas geradas através de microfilmagem de de computador no lugar do livro diário por falta de atendimento a determinadas formalidades extrínsecas. O contribuinte, então, apresentou o presente recurso voluntário, que ele remete à apreciação deste conselho as seguintes teses, que são basicamente as mesmas enfrentadas pela impugnação, mas
eu resumi elas, estão resumidas assim: dos contratos de mútuos firmados com a CCE, em síntese, alega que comprovou a origem de parte dos recursos depositados em suas contas por meio de contratos já apresentados desde a fiscalização, pois provou que realizou os depósitos e a motivação para tal, além de ter declarado os empréstimos na respectiva declaração de ajuste anual. Além disso, teria apresentado cópia das folhas do livro diário com registro adepto na conta de ativo, além de comprovante de pagamento emitido pela CCE e comprovante de depósito. Da regularidade da escrituração contábil dos contratos de mútuos. Em síntese, alega que são legítimos os lançamentos contábeis em microfichas pela CCE, que, em vez de analisar a verdade material dos fatos, a autoridade se fundamentou em suposta legalidade na adoção da escrituração do livro diário por meio de sistema de microfichas de sede direta e computador, as quais foram devidamente registradas na Junta Comercial do Estado do Amazonas, que a comprovação do mútuo pode ser feita mediante a emissão de nota promissória, que aconteceu no seu caso, que a falta de reconhecimento de firma não invalida os contratos, que a má-fé não pode ser presumida, que a natureza da operação não configura renda, que o livro Razão da CCE demonstra tanto a remessa dos valores relativos aos mútuos, como os pagamentos realizados pelo recorrente em favor da mutuante. E dos recebimentos a título de prolabore, embora a efetiva transferência de tais recursos tenha ocorrido por meio de transmissão eletrônica de débito, TED, de forma centralizada pela CCE da Amazônia, o recorrente discrimina em planilha cada um dos pagamentos realizados pelo grupo de empresas na qual atuou como diretor dos anos do lançamento, o que estaria também comprovado pelo comprovante de rendimentos pagos anexados aos autos. E dos empréstimos concedidos à DM eletrônica, em síntese, alega que celebrou os contratos de mútuo com a referida empresa da qual era sócio, comprometeu-se a emprestar 2.125.000, de forma que os valores de 1.071.000 e 1.035.000 depositados nas suas contas em maio de 2005 são oriundos do recebimento de tais empréstimos, que quem deveria ser intimado a apresentar a contabilidade, nesse caso, era a empresa DM, não o contribuinte. E do benefício de aposentadoria, ele requer a exclusão do valor de 19.169, que seria oriundo de aposentadoria já líquido do imposto de renda, conforme o informe de rendimentos. Eu registro o recebimento dos memoriais oferecidos pelo recorrente, que foram analisados, e esse é o relatório, senhor presidente. Ok, obrigado, Sara. Eu vou passar, então, a palavra ao doutor Guilherme fazer sua exposição. Tá? A palavra, doutor. Bom dia mais uma vez. Obrigado, senhor presidente, senhora relatora, demais conselheiros, desejo a todos um bom dia e agradeço desde já a atenção. Bom, como foi bem relatado, o caso trata de lançamento de imposto de renda de pessoa física relativo ao ano calendário de 2004 e 2005, decorrente do entendimento da autoridade fiscal de que determinados depósitos realizados em duas contas do recorrente no Banco do Brasil e no Bradesco teriam a sua origem não identificada. Ao longo do feito, o recorrente demonstrou que esses depósitos eram oriundos de mútuo realizado com a empresa TCE, da qual ele é acionista, prolabore, de empresas das quais ele era diretor à época, devolução de empréstimos que ele concedeu à empresa DM e rendimentos de aposentadoria. Como foi bem destacado, o lançamento em relação ao resgate do VGBL foi afastado pela DRJ. Então, a controvérsia se mantém em relação a esses outros 4 pontos. Eu vou começar a exposição tratando dos mútuos com a CCE, que é um valor mais expressivo e tem o maior volume de documentos, dizendo que o recorrente demonstrou que celebrou mútuos com a empresa CCE por meio dos contratos. Foram diversos contratos e foram diversos depósitos. Em relação a esses, a DRJ separou, digamos assim, de 2 formas. Em um grupo de depósito de maiores valores, a DRJ expressamente reconheceu que a origem realmente era da CCE. Em relação ao menor valor, a DRJ entendeu que o valor não estava comprovado que era oriundo da CCE. Em relação a todos eles, a DRJ manteve o entendimento de que a contabilidade da CCE não servia para fazer prova, no caso concreto, e os contratos de mútuos também não serviam como prova, já que não teriam sido levados a registro em cartório ou não teriam firma reconhecida. Bom, começando então em relação aos depósitos que a DRJ entendeu que não haveria prova, seriam oriundos da CCE, como são muitos, eu separei aqui alguns exemplos para só demonstrar o rol de documentos que foi acostado aos autos. Por exemplo, me referindo ao depósito realizado no dia 12 de janeiro de 2004,
no valor de R$30 mil, que o pagamento foi efetuado via depósito em conta. O contrato de mútuo respectivo está acostado às folhas 1131 a 1133. O livro diário, que dá conta do lançamento contábil dessa operação com expressa menção ao recorrente, Sr. Isaac Werner, na descrição do lançamento contábil, está às folhas 1260. Por sua vez, o comprovante de pagamento está às folhas 1261 a 1262. Um outro exemplo, só para deixar bem claro, em relação a 3 depósitos, no valor de 150 mil, 120 mil e 120 mil novamente, que totalizam 390 mil. Os contratos de mútuo estão às folhas 1131 a 1133 e 1134 a 1135. Por sua vez, o livro diário que dá conta dos lançamentos contábeis, novamente mencionando expressamente o Sr. Isaac, estão as folhas 1264 a 1266. E o comprovante de pagamento, as folhas 1267 e 1282. Em relação a todos esses depósitos que foram reputados como não comprovados, ou o recorrente acostou esse jogo de documento, que consiste em comprovantes de pagamento, contrato de mútuo e folhas do livro diário, dando conta do registro contábil da operação na CCE, ou ele apresentou o contrato de mútuo, as folhas do livro diário e uma nota promissória e ordens de pagamento internas da CCE. Esse foi o cenário apresentado em relação a todos os depósitos. Então, diante disso, o recorrente entende que efetivamente comprovou a origem como sendo da CCE de todos os depósitos, mesmo aqueles que não foram reconhecidos pela DRJ. Então, por essa razão, já esse fundamento da DRJ mereceria ser afastado. Passando às questões, digamos assim, de direito que foram levantadas pela DRJ, a primeira delas se refere à contabilidade da empresa CCE. Como foi bem relatado, o recorrente apresentou as folhas, as microfichas geradas por microfilmagens extraídas diretamente do sistema informatizado da empresa. Nesse sentido, a discussão chegou ao ponto de se dizer que não haveria base legal para a empresa CCE escriturar o seu livro diário dessa forma, ou seja, por meio de microfichas extraídas de microfilmagem. No entanto, na visão do recorrente, em 2004, vigia a instrução normativa DNRC número 5 de 73, que previa expressamente a possibilidade de escrituração contábil por essa metodologia de microfichas por meio de microfilmagem. Então, ou seja, esse fundamento de que a possibilidade só surgiu em 2006, ele não prevalece. Inclusive, a própria Receita Federal reconheceu essa forma de escrituração contábil nos pareceres normativos antigos de 85, o parecer normativo CST número 11, e o parecer normativo 127 de 75. Ou seja, essa questão de que a contabilidade não poderia ter sido escriturada dessa forma e, portanto, não seria meio hábil de prova, no caso concreto, não prevalece, pelo simples fato de que os normativos que tratam da escrituração comercial autorizavam essa sistemática. Não fosse isso suficiente, é importante destacar que o livro diário da CCE foi levado a registro junto à Junta Comercial do Estado do Amazonas. A prova disso está as folhas 1522 a 1530, e os empréstimos foram devidamente informados na declaração de imposto de renda do recorrente. Ou seja, somando-se tudo isso, todo esse cenário probatório, a declaração de imposto de renda do recorrente, o livro diário, comprovantes de pagamento, documentos internos da CCE de ordem de pagamento, aí, a depender do caso, cheque e comprovante de depósito em dinheiro ou comprovante por via TED. Então, juntando todos esses elementos, a conclusão que se chega é que houve, sim, uma prova robusta, tanto da origem dos depósitos, quanto do negócio jurídico que lastreou esses depósitos. E passando ao segundo argumento que a DRJ levantou, esse em relação aos contratos de mútuo, como foi bem relatado novamente, a DRJ entendeu que os contratos de mútuo não serviriam como prova no caso concreto, porque não foram levados a registro ou não teriam firma reconhecida. Bom, em relação a esse argumento, o recorrente levantou e segue sustentando a tese de que
O contrato de mútuo é um contrato informal, por natureza, por definição do Código Civil. Não existe nenhuma formalidade específica que seja exigida para que o contrato de mútuo seja considerado eficaz. Logo, considerando que, inclusive, existem contratos de mútuo, não? Ele poderia ser verbal, mas no caso concreto existem os contratos de mútuo, o recorrente entende que não pode ser levantado contra ele nenhum tipo de argumento no sentido de que eles não foram registrados em cartório ou não tiveram firma reconhecida, porque não se extrai essa exigência de nenhuma norma, nenhuma legislação sequer infralegal. Então, portanto, considerando que não existem elementos para se apontar qualquer fraude ou simulação dos contratos, eles são válidos e eficazes, geram efeitos no plano dos negócios jurídicos. E, por essa razão, também devem ser considerados como meio de prova lícita no caso concreto. Então, só concluindo em relação aos depósitos da CCE, o recorrente acostou os contratos de mútuo, que entendem que devem ser considerados, o recorrente apresentou as folhas do livro diário, que entende que devem ser consideradas, e, além disso, a depender do caso, apresentou comprovantes de pagamento, seja TED, seja cheque, seja comprovante de depósito em dinheiro, e, em alguns casos, também documentos complementares, como ordens de pagamento interno da CCE. Então, por todas essas razões, pede-se que seja provido recurso nesse ponto, afastando-se o lançamento sobre os depósitos oriundos da CCE, que são, por sua vez, oriundos de mútuo. Passando ao prolabore, como foi exposto ao longo do feito, o recorrente era diretor de 6 empresas à época, todas do grupo da CCE, e ele recebia um prolabore de cada uma dessas empresas. O pagamento, por um acerto interno das empresas, era realizado de forma centralizada pela CCE. Então, isso pode ser, eu posso citar um exemplo do depósito de 30 de dezembro de 2004, no valor de R$ 17.347,64, que se refere à antecipação do prolabore de janeiro de 2005. Esse valor ele é composto por prolabore de R$ 6.748,02 da CCE eletrônica, R$ 3.167,94 da CCE da Amazônia, R$ 154,75 da Combrás, R$ 3.323,08 da Compaz, R$ 2.953 da Componel e R$ 1.000 da São Rafael. Então, somando todos esses valores, chega-se exatamente ao valor de R$ 17.347,64. Então, não fosse essa demonstração bastante, o recorrente também acostou as folhas de pagamento extraídas, emitidas por essas empresas, que estão as folhas 1.545 a 1.788, que dão conta de que justamente os valores dos depósitos realizados são de prolabore. Então, diante dessa demonstração pelo valor e pelas folhas de pagamento, o recorrente entende também está devidamente comprovada a origem desses depósitos. Passando então aos depósitos realizados pela DM eletrônica, como foi relatado, o recorrente defende que esses depósitos são devolução de um mútuo no valor de R$ 2.125.000 que o recorrente realizou em favor da DM, que é uma empresa da qual ele era sócio à época. E o contrato de mútuo, na verdade, os cheques nominais que foram emitidos pelo recorrente em favor da DM estão as folhas 1.799 a 1.806. Por sua vez, os comprovantes de devolução, que foram no valor de R$ 1.071.000 e R$ 1.035.000, respectivamente às datas de 25 de maio de 2005 e 27 de maio de 2005, foram feitos por depósito bancário, conforme consta do extrato do Banco do Brasil, que está acostado às folhas 1.808. Então, diante desse cenário, também o recorrente entende que os depósitos ADM estão devidamente comprovados. E, por fim, em relação aos benefícios de aposentadoria, os valores discutidos são os depósitos de R$ 14.803,72 e R$ 4.366,21, que foram creditados na conta do Banco do Brasil, do recorrente, nos dias 4 de novembro de 2005 e 6 de dezembro de 2005. Conforme o extrato bancário emitido pelo próprio Banco do Brasil, o recorrente entende que ficou clara a origem desses depósitos,
inclusive tem o número do benefício, que é 137.225.109.7, razão pela qual entende que o valor está devidamente comprovado. E some-se a isso ainda o informe de rendimento fornecido pelo próprio INSS, que está às folhas 1810. Então, por essa razão, também entende-se como devidamente comprovado os valores depositados pelo INSS a título de aposentadoria por idade. Então, por todas essas razões, pede-se seja provido o recurso, afastando o lançamento, considerando-se a comprovação da efetiva origem dos depósitos. Obrigado. Obrigado, doutor Guilherme. Passar a palavra, então, para a relatora, doutora Sara. Então, o recurso é tempestivo, eu estou conhecendo, vou passar direto, então, para a análise das teses, né? Dos contratos de mútuo com a CCE da Amazônia. Então, o contribuinte apresentou para comprovar a origem da maior parte dos recursos depositados nas suas contas 37 contratos de mútuo celebrados por meio de instrumento particular com a empresa CCE da Amazônia, da qual é sócio e administrador-presidente à época. Contratos esses que não foram considerados como prova e a aba comprovou a origem dos créditos. Conforme constatou a DRJ, com o fim de comprovar a sua alegação, ele apresentou os contratos de mútuos acompanhados de nota promissória, termos de abertura e encerramento de microfichas relativas ao diário geral do período de janeiro de 2004 a dezembro de 2005, razão da conta contábil número tal, microfichas relativas aos lançamentos contábeis dos mútuos e documentos de suporte, tais como os comprovantes de pagamento, comprovantes de depósito, extratos bancários. Observe-se que, de fato, a CCA da Amazônia foi responsável pela grande maioria dos depósitos bancários que o impugnante alega serem provenientes de contratos de mútuo. Tal fato é verificado através de comprovantes de depósito, cópias de extratos, documentos que foram juntados, né? Que coincidem datas e valores com os depósitos efetuados na conta bancária do impugnante mantida junto ao Banco do Brasil e totalizam 2.122.000 e poucos em 2004 e 410.000 e poucos em 2005. Ressalte-se, contudo, que apesar de ter sido comprovado que a maior parte dos depósitos foi efetuada pela CCE da Amazônia, torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem, utilizada no artigo 42, não significa tão somente demonstrar quem é o responsável por um depósito, mas principalmente identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito. É necessário para a correta tipificação do caso concreto que a definição de comprovação da origem inclua também a capacidade de se determinar com certeza absoluta se os valores creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovado da origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes compuseram a base de cálculo do imposto, e caso contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes estão simplesmente considerados receita omitidas. Os prolatados contratos de mútuos constituem-se em simples instrumentos particulares. Deles não constam sequer o reconhecimento de firma das assinaturas do mutuário e do mutuante que pudesse atestar terem sido os contratos sido de fato elaborados nas datas neles apostas. Além disso, não consta que os contratos tenham sido registrados no registro de títulos e documentos, não surtindo efeito, pois em relação a terceiros, consoante os dispositivos legais abaixo reproduzidos, que é o Código Civil, está citado aqui o artigo 1067, que não vale em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar mediante instrumento público ou instrumento particular revestido da solenidade do artigo 35. O artigo 135, por sua vez, fala que os efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de transcrito no registro público. Ressalte-se que é a facilidade de obtenção de documentos pelo contribuinte que possam ser meros instrumentos de simulação de operações para obtenção de origem de recursos, momentos em se tratando de mútuo realizado entre uma pessoa jurídica e seu acionista, administrador, presidente, pessoa física, que obriga o fisco a tomar certas precauções e exigir outras provas confirmatórias de empréstimo realizado. Há que restar, então, inequivocadamente demonstrado o empréstimo alegado, pois se assim não fosse, a Receita Federal fecharia os olhos para uma forma de, no mínimo, suspeita de comprovação de origem de depósitos, e entre os contribuintes tornar-se uma prática tão disseminada que seriam completamente inócuos todos os instrumentos de fiscalização, pois sempre o contribuinte conseguiria justificar a origem através de supostos empréstimos, bastando simplesmente identificar um parente próximo com disponibilidade financeira na declaração ou de uma empresa com patrimônio suficiente para a concessão de empréstimos. Essas são as palavras da DRJ.
Compartilho do entendimento acima exposto. O fato gerador do imposto de renda não é o crédito na conta bancária ou de investimento em si, mas a aquisição de disponibilidade por ele materializada, de forma que o termo origem não se confunde com a simples identificação do depositante, mas deve ser comprovada a natureza do negócio ensejador dos valores depositados para fim de se apurar se tratam de receitas tributáveis ou não. No caso concreto, apesar de alegar a natureza do negócio referir-se a mútuo e assim não haveria de falar em tributação, os contratos apresentados não foram considerados aptos a comprovar tal alegação, inicialmente por conterem irregularidades concernentes ao não registro público, que no caso concreto trata-se de requisito essencial para a validade dos contratos, pois o registro é procedimento que visa dar efetividade e credibilidade aos contratos perante terceiros, evitando que as partes os elaborem com teor e valores de seus exclusivos interesses, principalmente como no caso em análise em que as partes envolvidas têm relação estrita, que é o contribuinte e a empresa da qual é sócia e acionista majoritária, além de diretor à época. De forma que os contratos foram realizados por quem possui a livre disposição e administração dos bens societários. Entender de forma contrária levaria à facilidade da simulação de negócios para fins de ocultação dos flageladores da obrigação tributária, uma vez que nitidamente há interesse comum na situação. Assim, para serem oponíveis a terceiro, momento quando este terceiro é a fazenda pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre o qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser registrados. Estou citando aí o Código Civil, artigo 221. Além disso, a Lei 5.869 exige que para que sejam considerados títulos executivos é necessária a assinatura de 2 testemunhas. Os contratos apresentados, apesar de possuírem a assinatura das 2 testemunhas, não as identifica. Também não há reconhecimento de firma, de forma que não é possível nem saber quem são. Mas não é somente a falta de registro dos contratos que lhe retira o valor probante, mas sim as próprias características do suposto negócio. Conforme anotado pela DRJ, chama a atenção a quantidade, quase 40 contratos, de supostos contratos de mútuo realizados com as sociedades, com as empresas e sociedades anônimas ligadas ao contribuinte em um prazo de 2 anos, ou seja, uma média de quase 2 contratos por mês, nesse período, conforme se observa da planilha de folhas tais, feita pelo próprio contribuinte, mostrando, inclusive, realização de 3 contratos realizados em 3 dias quase consecutivos, 26, 27 e 29 de outubro. A regularidade das retiradas, mas se parece com a remuneração ordinária sob forma disfarçada de mútuo. Além disso, a fiscalização anotou em relação ao mútuo que o que se busca em primeiro momento é a efetiva transferência do numerário entre mutuante e mutuário para posteriormente verificar se o referido mútuo teve fim, com a devolução do numerário e seus acréscimos contratuais e legais para o patrimônio do mutuante. Caso contrário, estaríamos diante de uma doação, prolabore, distribuição disfarçada de lucros, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, etc. Dessa forma, a origem dos depósitos fica caracterizada pelo binômio procedência e motivo, devendo o contribuinte comprovar o numerário procede efetivamente dos mutuantes alegados, bem como se o mútuo existiu, ou seja, se o dinheiro foi e voltou com os respectivos acréscimos contratuais e legais, sendo essa segunda exigência satisfeita com a completa apresentação de documentos hábeis e idôneos citados, que seriam as provas contábeis, fatos não demonstrados e comprovados pelo contribuinte, apesar de regularmente intimado. Nesse mesmo sentido, a DRJ entendeu que o impugnante alega que os valores dos empréstimos teriam sido devolvidos à mutuante quase em sua totalidade, apresentando uma planilha que discrimina os valores que teriam sido tomados como empréstimos e devolvidos. De acordo com essa planilha, os empréstimos tomados da CCE nos anos de 2004 e 2005 teriam totalizado 4.922.000 de maio a agosto de 2009 e teriam sido efetuadas 8 devoluções de 4.561.000. Além da planilha, foi apresentada a cópia do que seria a razão da conta contábil número tal da CCE Amazônia, que discrimina os valores de empréstimos e de devoluções de empréstimos que teriam sido realizados nos anos de 2004 a 2009. Tanto na planilha como no razão são identificados os valores dos empréstimos correspondentes a cada um dos contratos particulares de mútuo, contudo, em relação às devoluções, não há qualquer documento que possibilite uma vinculação dos valores que teriam sido devolvidos a qualquer um dos contratos. Sequer há uma discriminação dos valores que compuseram cada suposta devolução com a indicação do que seria o valor do principal, dos empréstimos, dos correspondentes juros estipulados e em cada contrato de mútuo. Então, tem os seguintes lançamentos, no razão aí, eu estou citando que foram 8 lançamentos tidos como devolução.
Segundo razão, a conta contábil teria início de 2004 um saldo devedor de 1.217.000 e em 31/8 de 2009 o saldo devedor foi 2.063.000. Mesmo com os registros das evoluções de empréstimo, total de 4.561.000, ainda houve um aumento do saldo devedor da conta, não havendo qualquer dado no presente processo capaz de vincular as supostas evoluções aos supostos empréstimos que teriam sido contraídos antes, durante e depois do período 2004-2005. Ademais, ressalta que as datas e valores das supostas evoluções não guardam qualquer correlação com aquelas com os valores e datas de vencimento dos empréstimos consignados nos contratos. Os contratos consignavam que a maioria seria devolvida em 2005, mas aqui não tem correlação. Conforme bem registrou o auditor, o contribuinte tentou amarrar os valores depositados em suas contas bancárias com os empréstimos tomados das empresas a ele ligadas, especificamente a CCE Amazônia, com valores posteriormente depositados em contas bancárias da referida empresa, os quais alegou serem quitações dos supostos empréstimos, porém sem apresentar a documentação para fundamentar as alegações, aparentando muito mais querer demonstrar uma conta de chegada a essa fiscalização. Por fim, constatou ainda a fiscalização que, além disso, em consultas de PJs do ano 2004-2005 da CCE, constata-se em seus balanços patrimoniais e demonstrativos de prejuízos acumulados declarados que a referida empresa apresentou prejuízos líquidos nesses anos e prejuízos acumulados, além da ordem de R$200 milhões no período. Ora, sendo demonstrado que a empresa apurou prejuízo ao final de cada exercício, de 2004-2005, bem como saldo considerável de prejuízo acumulado, é de se estranhar o fato de que a mesma dispunha de meios para efetuar empréstimos ao sócio-presidente, sem demonstração de qualquer vantagem econômica ao alegado contrato de multa, embora devidamente intimado a apresentar a comprovação no termo de constatação fiscal números 3. Eivando de suspensão essas operações por não apresentar evidências de que alegados empréstimos foram verdadeiramente realizados de forma comutativa e equitativa para a sociedade anônima. A DRJ apontou ainda que alguns depósitos cuja origem não teria sido comprovados como sendo provenientes da CCE. O contribuinte se defende, em suma, que todos estariam comprovados pelos contratos, pelos registros em contas de ativo, e dessa forma valem aqui as mesmas colocações já feitas acima. Então, por todo o exposto, não tenho qualquer reparo a fazer em relação aos afundamentos apresentados pela decisão recorrida neste capítulo, adotando como minhas razões de decidir, de forma que permanece sem comprovação as respectivas origens dos depósitos aqui discutidos. Quanto à escrituração contábil, o contribuinte se insurge principalmente quanto à manutenção do lançamento por não cumprimento de formalidades extrínsecas relativas à escrituração contábil. Alega que a DRJ chegou ao extremo de desconsiderar a validade da certidão expedida pela JUSCESP, que atestou a regularidade dos livros da empresa CCE da Amazônia e que em nenhum momento foi comprovada a imprestabilidade ou inedoneidade dos documentos contábeis que instruíram a impugnação. Nesse sentido, inicialmente, a fiscalização relatou que o contribuinte apresentou como um dos fundamentos das alegações de contratos de empréstimo efetuados com a CCE, nas quais o mesmo é sócio, a contabilidade parcial incompleta em microfichas. E da análise, a fiscalização entendeu que ele não poderia ter apresentado a documentação em microfichas. Esse foi um dos argumentos, que até 26 de abril, livros de microfichas não eram objetivamente considerados documentos hábeis e idôneos de escriturações contábeis, não possuindo validade para apresentação de adimplemento de obrigações acessórias perante o fisco. Mais uma vez, entendo que a DRJ enfrentou a matéria e adota suas conclusões, transcrevendo os seguintes excertos do voto condutor. Frise-se que, ainda que por hipótese, caso fosse admitida a escrituração através de microfichas nos anos de 2004 e 2005, não há nas fichas de lançamentos contábeis juntados à defesa qualquer elemento capaz de demonstrar inequivocamente que tais documentos foram de fato registrados na junta comercial. À impugnação foi juntada uma cópia da certidão emitida pela JUSCEA, na qual atesta que foram registrados 6 livros diários da CCE, dos números tais. Contudo, tanto nos termos de abertura e de encerramento das microfichas, que estão aí nas folhas 1247 e 1256, como nas próprias microfichas, que também estão nas folhas seguidas aí, não há qualquer assinatura, rubrica, marca, etiqueta ou carimbo que garanta que tais documentos foram efetivamente registrados na JUSCEA. Assim sendo, considero corretos os argumentos do TVF no sentido de não considerar as microfichas apresentadas como documentos hábeis a comprovar que a maioria dos depósitos realizados na conta foi oriundo do empréstimo com a CCE. Além das formalidades extrínsecas, a fiscalização apontou outras constatações que corroboram com aquelas já tratadas no capítulo anterior, ou seja, com relação a formalidades intrínsecas, internas, que versam sobre os lançamentos contábeis, da contabilidade parcial incompleta apresentada pelo contribuinte, especificamente dos lançamentos referentes aos contratos de empréstimos legados,
constatou-se que os registros contábeis desses lançamentos são muito sintéticos e genéricos, limitando-se a informar em seu histórico apenas a palavra mútuo, sem especificar a qual contrato de mútuo se refere dos quase 40 contratos alegados como realizados. Simplesmente não há controle nem registro contábil por contrato de empréstimo e seus respectivos acréscimos. O que se nota é que parte considerável dessas supostas quitações é realizadas em data bem posterior aos términos previstos para os contratos, 2007, 2008, 2009, sem qualquer registro contábil documental dos acréscimos contratuais e legais, inclusive com depósitos realizados somente após a intimação de comprovação da quitação dos mútuos alegados. Assim mesmo, alegando ter apresentado as provas contábeis diante das irregularidades apontadas e comprovadas, não há como considerar a prova como hábil afastar o lançamento. O segundo capítulo aqui é os depósitos cuja origem seria devolução de empréstimos concedidos à DM eletrônica. Neste capítulo, o contribuinte alega que celebrou contratos com a DM, da qual era sócio, comprometendo-se a emprestar 2.125.000, de forma que os depósitos de 1.031 e 1.035 realizados em maio são oriundos do recebimento dos empréstimos, que quem deveria ser intimado a apresentar a contabilidade, nesse caso, era a DM e não o contribuinte. Quanto à não apresentação das provas contábeis, sem razão o contribuinte, pois eis que na qualidade de sócio acionista da referida empresa, ele mesmo se declara assim, né, DA, poderia apresentar os documentos exigidos, tanto é assim que trouxe aos autos os contratos de mútuo e os extratos bancários da referida empresa, que está na folha 502, os quais, considerando o sigilo, dependeria de autorização da empresa para sua obtenção, de forma que os registros contábeis para fazer a prova a favor do contribuinte também poderiam ter sido juntados por ele. Quanto aos depósitos em si, não tendo o contribuinte apresentado quaisquer novos fundamentos ou provas, eu estou adotando aqui os fundamentos da DRJ, registrando que, inicialmente, a fiscalização ela constatou que, com relação a essas alegações de mútuo, o contribuinte apenas anexou cópia da página do extrato da conta corrente do Bradesco, da referida empresa, mostrando os TEDs realizados para Isaacs Werner no valor de 1.071.035, juntou 24 cheques sacados de sua conta do Banco do Brasil, nominais ADM, que a respeito dos contratos de empréstimos alegados, que valem as mesmas constatações que já tinham sido feitas em relação aos da CCE, e por sua vez a DRJ, ela entendeu que, de fato, conforme se constata na cópia do extrato bancário de folha 1808, a responsável pelos créditos na conta foi a empresa DM, eletrônica da Amazônia. Contudo, a natureza das transferências não se mostra comprovada. A impugnação foi juntada cópias de 4 contratos de mútuo que já tinham havido apresentados à fiscalização. Os depósitos, aí está citado quais são, os depósitos dos valores consignados nos contratos de mútuo, conforme se observa nas cópias dos cheques dos comprovantes dos depósitos juntados à defesa, foram de fato depositados pelo contribuinte na conta da DM. Entretanto, a efetiva comprovação de que as operações de crédito no ano de 2003 e débito em 2005 na conta da DM referem-se a contratos de mútuo deveria ser feita com a apresentação, em conjunto com esses documentos, da contabilidade da empresa e de documentos hábeis a vincular os depósitos de 1.071.035 aos 4 contratos de mútuo, com a discriminação do valor principal e dos juros de cada empréstimo. Ressalta-se que a cópia de registro contábil da empresa já havia sido requisitada pela fiscalização, entretanto a contabilidade não foi apresentada. Assim, não comprovada a vinculação dos depósitos com os contratos, sem razão o contribuinte neste capítulo. Dos recebimentos de prolabore. Neste capítulo, o contribuinte informa que, na qualidade de diretor das empresas, são 6 empresas aí que eu deixo de ler, recebeu na sua conta do Bradesco valores provenientes de prolabore, que eram pagos centralizadamente pela empresa CCE da Amazônia. Em 2004, esses pagamentos foram feitos no Banco do Brasil, em 2005 no Bradesco. Valores que estariam devidamente demonstrados pelos informes de rendimentos apresentados pelas 6 empresas. A DRJ entendeu que os valores, que totalizam 281 mil, são, conforme se observa nas cópias dos extratos, oriundos de transferências bancárias de conta da titularidade da CCE Amazônia, e, segundo alega o impugnante, refere-se a adiantamentos de prolabore das 6 empresas, incluindo a CCE da Amazônia, pagas de forma centralizada por esta. Embora o impugnante apresente cópia de folhas de pagamento das 6 empresas, que discriminam os valores de prolabore do período de janeiro a julho e dezembro de 2005, não foi apresentado qualquer documento hábil a demonstrar o motivo de suposto pagamento de prolabore referentes a várias empresas distintas terem sido feitos e efetuados por apenas uma empresa, que é a CCE da Amazônia. Caberia ao impugnante a apresentação da cópia dos registros contábeis das referidas empresas, acompanhados dos documentos que lhe dão suporte, demonstrando os lançamentos contábeis do prolabore e as correspondentes transferências dos valores das empresas CCE das 6 empresas.
Em que pese, são as colocações da RJ, e em que pese tais argumentos, eu entendo que neste capítulo assiste razão ao contribuinte. Os valores depositados no Banco do Brasil, eles são bem semelhantes àqueles que foram depositados no Bradesco em 2005, eles foram acatados porque os extratos do Banco do Brasil trazem identificação de proventos, o que os extratos do Banco do Bradesco não traz. Porém, tanto os depósitos efetuados no Banco do Brasil quanto no Bradesco foram feitos de forma centralizada pela CCE. Ou seja, mesmo o Banco do Brasil identificando como provento, ele foi de forma centralizada. Tem aí as cópias dos extratos do Bradesco. E esses valores, eles coincidem com os valores informados pelo contribuinte na planilha, que está nas folhas 1946, que também corresponde ao somatório dos valores constantes dos informes de rendimentos apresentados, coincidindo também com as datas informadas. Ademais, foram informados rendimentos tributáveis recebidos de todas essas empresas nas DAA, portanto, entendo que já foram tributados. Dessa forma, considerando o conjunto probatório composto pelos informes de rendimento, pelas cópias da DAA, pelos extratos bancários, além da coincidência dos valores depositados no Banco do Brasil em 2004, identificados como provento e por isso acatados, com aqueles depositados no Bradesco em 2005 sem tal identificação, me convenço que resta comprovada a origem dos depósitos questionados, que são oriundos de prolabore já tributados na DAA, devendo os meios serem excluídos da base de cálculo do lançamento. Ou seja, 17 mil no ano de 2004 e 264 mil no ano de 2005. E do benefício, por fim, do benefício de aposentadoria, ele alega que os valores creditados no Banco do Brasil são dois valores, um de 14.803, que está identificado apenas como depósitos, e um de 4.366, que está identificado como benefício. O contribuinte alega que se refere a benefício recebido do INSS, conforme estaria indicado no extrato, mas no extrato está indicado apenas depósito e benefício. Conforme já se manifestou a DRJ, não há qualquer vinculação entre os valores alegados pelo contribuinte e o benefício pago pelo INSS. Até mesmo o somatório dos valores constantes do informe de rendimentos apresentado pelo contribuinte não confere com os valores que ele alega serem provenientes do pagamento de tais benefícios, de forma que não há como prover recurso nesse ponto. Por fim, vou ler rapidamente o que disse a DRJ, conforme que se constata no extrato bancário, para os depósitos constaram registrados no histórico, respectivamente, as informações depósito de 14 mil e pouco e benefício para um outro de 6 mil e pouco. Não sendo possível identificar quem foi o depositante, foi juntada à defesa cópia do comprovante de rendimento, mas com base nas informações não há como estabelecer qualquer vinculação entre o benefício previdenciário e os depósitos. Dessa forma, também não foi comprovada a origem dos depósitos do valor de 19.169. Então, em conclusão, eu estou dando provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de 17 mil no ano 2004 e 264 mil no ano de 2005, que são aqueles referentes ao prolabore. E esse é o meu voto, senhor presidente. Obrigado, Sara. Está aberto aí aos colegas a debate ou eventual esclarecimento de dúvidas. Ninguém está se manifestando, então vou passar ao Leonan, que é um esclarecimento. Leonan, por favor, com a palavra. Na sessão passada, a gente votou até, eu estava pensando que fosse um processo bem parecido com o do Mário, até ficou vencido eu e a Sônia, que lá teve os empréstimos, mas constava as devoluções. No seu caso aqui, você não observou as devoluções? Eu entendi bem essa questão de fato, Sônia? As devoluções que constam, estão registradas aí, elas não guardam qualquer semelhança com os contratos. Tem valores lá constando como na contabilidade, no livro razão, mas ela não tem nenhuma, não sabe o que é, se realmente foi contrato, foi valores emprestados, juros, tem lá valores cheios de evolução. Naquele caso do Mário, existia uma correlação do valor emprestado e o valor devolvido, que teria um pequeno acréscimo que seria juros. Aqui a gente tem 37 contratos de valores diferentes, de 30 mil, de 190 mil, enfim, de vários valores, e consta devolução, 30/6 de 2005, 70 mil, 30/6 de 2005 também, 1 milhão, 30/6 de 2005, 1 milhão, 29/9 de 2006, aqui até já
já ultrapassa os contratos, a maioria tinha estipulado que ia ser devolvido em 2005, né, mas pode ser que seja em 2004, enfim, 29/6, 791.454, 28/12 de 2007. Agora, os totais gerais são parecidos, agora você está desconsiderando a contabilidade também, não é isso? A contabilidade também, porque a contabilidade está sendo desconsiderada, primeiro porque em relação aos valores em si, não existe uma amarração, não existe assim, uma correlação de valores. E existe o que foi levantado em relação à contabilidade, de não ter o registro na JUSEA, não ter o carimbo nas microfichas, né? Elas não têm os registros, são como se diz, me fugiu a palavra. Mas, enfim, não tem o registro na JUSEA nas microfichas, então esse foi um dos motivos de terem sido desconsiderada a contabilidade, e os valores não batem, não refletem. Ficou perfeito esses esclarecimentos de fatos que para mim eram interessantes. Outra questão que eu observei é que, ao meu ver, até pelo relato, independente dessa descaracterização de alguns elementos, me parece aqui que toda a fiscalização deixa muito clara, inclusive os debates na DRJ também, que é incontroverso que a origem vieram dessas empresas específicas. As próprias transferências seriam muito claras. E me chamou a atenção também uma situação no seu voto, na página 10, que fala: a regularidade das retiradas mais se parece com uma remuneração ordinária sob forma disfarçada. E isso me deixa preocupado em aplicar o procedimento do artigo 42 da 9430, como origem não comprovada, se a origem estaria comprovada pelas empresas, e o que estaria se questionando aqui, na verdade, é o efeito desses contratos. E aí não haveria que se tributar até com efeito previdenciário também, além do imposto de renda, como um prolabore disfarçado, como constou aqui. Me assusta um pouco a gente manter o procedimento do artigo 42. Mas isso aí ainda estou refletindo. Eram essas as considerações. Acho que o Ludmila quer falar. Mário parece que quer falar também. Mário, deixa eu levantar do onde sua mão. Mário, por favor. Está sem som, Mário. Ok, a gente fica preocupado em baixar a mão e esqueci o som. Obrigado, presidente. Bom dia novamente a todos. Esse distinto que foi colocado pelo conselheiro Leonan da última reunião nossa, né, do mês passado, de fato, naquele caso, naquela situação, eram empréstimos pontuais. O contribuinte, né, a pessoa física, antecipava para a empresa no final do mês e recebia de volta, e a diferença era de 8 a 10 dias. Então, estava bem casado lá, ele depositava 500 mil e recebia esses 500 mil no mês seguinte, num prazo aí de uma semana a 10 dias. Então, estava muito perto, assim, esses depósitos, e bem vinculados. Por isso que há uma diferença substancial. Voltando para o nosso caso aqui, o caso sobre análise, eu acompanho o voto da relatora parcialmente, porque eu não vejo essa questão que foi acatada aí parcialmente pela conselheira. Aqui é o seguinte: ele declara recebimentos de 6 empresas, todas sociedades anônimas, são 4 sociedades anônimas e 2 limitadas. E alega que aí ele apresenta o comprovante de rendimento dessas 6 empresas, né, aqueles informes de rendimentos, lá de acordo com a norma do Imposto sobre a Renda, e alega que o pagamento é feito centralizado por uma sociedade anônima única. Eu não vejo isso dentro do mundo corporativo, empresarial, isso não é normal, sinceramente. Um monte de empresa pagando prolabore, ele recebe prolabore de 6 empresas, né, que já é uma coisa multifuncional, vamos dizer assim, e uma somente fazendo os pagamentos. Então, eu tento, acompanhando a fiscalização e o voto da julgamento de piso, e não considerar também como justificados esses pagamentos oriundos do Banco Bradesco, e não apresenta sequer a contabilidade constando esses pagamentos também. Então, seria negar provimento total, meu encaminhamento. Ok. Quer esclarecer esse ponto? Esse ponto, eu também no início li, mas o detalhe
o que me fez a votar nesse sentido também, todas as provas, os números coincidem, né, confirmam, e assim, a justificativa da fiscalização, da DRJ, não, foi da fiscalização, para acatar esses valores, porque no extrato do Banco do Brasil estava como proventos, e no Bradesco não está escrito proventos. Ela mesma fala isso, né, que está identificado como proventos. Mas, assim, se você somar, em 2004 ele recebeu pelo Banco do Brasil, em 2005 pelo Bradesco. Se você, eu acho que essa não é a única justificativa foi essa, porque estava escrito proventos, mas também foi tudo pago centralizadamente pela CCE Amazônica, em 2004. Tem lá, nas folhas anteriores, tem os comprovantes de rendimento. Toda a documentação que tem para justificar 2005, ela tem para justificar 2004. Foi pago centralizadamente pela CCE Amazônica, os valores coincidem, está declarado na declaração de ajuste anual como rendimentos dessas 6 empresas, né? Então, por isso eu me convenci que já que foi acatado, né, o que foi feito em 2004, porque estava identificado como proventos, as mesmas provas, os mesmos elementos comprovam que esses valores também vieram das mesmas origens em 2005, só que no Bradesco ele não colocou o nome proventos. O somatório coincide, tudo coincide. Então é só esse esclarecimento, porque eu voltei nesse sentido. Ok, Ludmila? Meu incômodo ele é justamente similar quanto a esse ponto. Eu vi as declarações de ajuste, mas eu não conseguia achar os extratos para fazer o cotejo. Você sabe me indicar onde é que está? Porque eu acabei não conseguindo localizar aqui. Eu não coloquei aqui, né? Mas será que eu não citei? Deixa eu ver se eu não citei. Os extratos do Bradesco, mas é o extrato. Você quer ver os extratos ou os informes de rendimento? Os informes eu vi. Você pontuou. Os extratos do Bradesco estão nas folhas 98, 102, 103, 104, 105. Tem cada um depósito exatamente nos valores que é daquele somatório dos informes de rendimento. 98, você vai ver, só você tem que ver pelo valor, porque não está identificado como proventos, né? Então, assim, deixa eu abrir. Exemplifica para. Vou exemplificar, eu estou só abrindo para uma aqui. Vou exemplo, só um minutinho, porque meu computador, quando eu abro o PDF, ele dá uma travada, depois ele... 98, vou pegar o primeiro deles. Aqui no 98, você tem o valor aqui, TED, transferência eletrônica, disponibilidade remetente CCA da Amazônia, SA, 24.351,75. Se você pega, essa TED foi em 7/1, que se você pegar, talvez, vou pegar um exemplo mais do meio do ano para ficar, porque esse aqui, como é janeiro, aí pode coincidir com o valor de 2000, mas se bem que aqui não tem problema. Se você pegar o informe de rendimentos lá que ele apresenta, tem esse valor somado das 6 companhias, que daria 24.351,75. E aí vai repetindo nos próximos extratos. Então, cada mês tem um valor, né? Aí, eu vou pegar o 24.351,75. Agora, deixa eu pegar a página que está o informe de rendimentos. 112. Não, 112 ADA.
Mas eu acho que a Ludmila entendeu a metodologia, né? Ele somava os valores do comprovante de rendimentos e fazia um depósito, mas sem identificação de que era proventos, basicamente isso. Eu estava até tentando achar se é suficiente ou não para formar o convencimento. Aí cada um vai ter sua ponderação, né? O relator entendeu que sim. Né? A situação de fato acho que está clara. Passar a palavra para a Sônia, de qualquer maneira, senão a gente fica um pouco empacado aqui nessa situação. Bom dia a todos. Eu só queria pontuar aqui, até pegando a colocação do Leonan, e no presente caso, eu acho que eu discordo do Leonan, não me parece que a natureza jurídica estaria comprovada na medida, a origem estaria comprovada na medida em que a natureza jurídica desses valores é absolutamente, a relatora inclusive falou, a regularidade das retiradas mais se parece com uma remuneração ordinária, mas não há comprovação dessa natureza jurídica em nenhum momento na instrução. Então, me parece que nós não temos aí nenhum problema em aplicar pela instrução processual, pela decisão da DRJ e agora aqui pelo voto da relatora, não me parece que existe nenhuma contradição com a aplicação do artigo 42. E me parece também que o Código Civil, ele indica claramente, né, que há necessidade, há necessidade aí que os contratos de mútuo, exatamente para eles fazerem, né, para que eles provem a efetividade da transação perante o fisco, há a necessidade de que eles sejam negócios formais. Então, essa informalidade, ela não pode ser oposta para o fisco, para comprovar, trazer aqui um negócio de mútuo, né? Então, nesse sentido, também concordo com a relatora. E me parece que as indicações aí do conselheiro Mário, elas devem ser consideradas, porque é uma situação absolutamente estranha haver um único depósito, né, como provento, 6 empresas, realmente não faz nenhum sentido. Então, eu já indico, trazendo essas colocações, aí indico a discussão. Ok. Os fatos estão aí, né? Mais uma questão de convencimento. Então, se ninguém tiver mais nenhuma colocação, vou passar. Eu não acho, só mais uma, eu não achei do 2005, que são muitos documentos, mas se você pegar, por exemplo, em 2004, na folha, agora eu perdi a folha, mas enfim, tem lá o resumo do Prolabore, aí CCE Indústria Eletrônica tanto, CEMAIS tanto, Compaz tanto, Componel tanto, São Rafael tanto, total 21.135, isso faz mês a mês. Esse aqui eu peguei um exemplo de 2004. E lá no Banco do Brasil, esse mesmo valor entrou proventos. Então, a fiscalização acatou esse valor como proventos. Em 2005, existem esses mesmos comprovantes. CCE tanto, CEMAIS tanto, Compaz, Combrais, Componel, um somatório. Só que esse valor é depositado no Bradesco, tem lá o depósito do valor do somatório, só não tem o nome proventos na frente, a diferença é essa. Então, eu acatei por isso, só para esclarecer, eu queria citar mais páginas, mas são muitos documentos, eu me perdi aqui nas páginas. É o suficiente, a gente entendeu. Martim, por favor. Bom, quanto a alguns pontos, né, o Leonardo levantou a questão do artigo 42, né, já manifesto que eu entendo a mesma posição da conselheira Sônia, ali, que acabou de se manifestar, que no caso aqui havia apenas um indício de que poderia se tratar de uma remuneração, né, mas poderia ser distribuição de lucros, ainda que se saiba a origem, né, de onde vem, não se sabe o motivo de qual foi o pagamento. Então, eu entendo que ainda poderia ser de origem não comprovada, né, ainda que saiba de onde vem, mas não sabe por que vem, né. Mas a minha dúvida que eu levantei a mão aqui é em relação aos mútuos, né. Eu fiquei um pouco com dúvida aqui, não está bem claro no voto, já li umas 3 vezes aqui, não ficou bem claro, queria esclarecimento, quanto a se o dinheiro foi e voltou. Eu entendi até que teve contrato de mútuo, eu acredito que esses contratos não foram registrados, não foram, né? Isso, não foram. Mas a minha dúvida é se tem a prova que o dinheiro foi e voltou, porque aqui, assim, tem a redação, acho que está da RJ que é o problema, porque a DRJ fala, assim, né, que você copia,
Os depósitos de valores consignados nos contratos de mútuo, conforme se observa na cópia dos cheques, comprovantes junto à sua defesa, foram de fato depositados pelo contribuinte na conta bancária da ADM. Então, ele teria devolvido esse dinheiro? É isso? É porque ele apresenta cheques nominais, né? Então, a DRJ está dizendo que, de fato, foi depositado na DM, na conta da DM. Mas, não, primeiro, que esse aqui nós temos aqui duas coisas a separar. Um são os contratos com a CCE, né? Que é o primeiro capítulo. E aqui são os depósitos cuja origem seria da DM. Para esses, não houve apresentação de nenhuma prova contábil, os da DM. Então, nós estamos no segundo capítulo aí dos depósitos. E esses depósitos que estão registrados no razão aqui, essas devoluções, não são referentes a esses da DM. Esses da DM, ele alega, ele traz os contratos de mútuo, tem os cheques lá que ele teria depositado na conta da DM, e aí existem dois depósitos de 1 milhão e pouquinho, que ele alega que são originários da DM, que ela estaria devolvendo esses valores de 1 milhão e 25, mas não tem uma comprovação nesse sentido. Tá certo, obrigado. Ok. Vamos passar a votação, gente, que já acho que foi bastante debatido. Eventuais dúvidas adicionais, né? Acho que o método melhor aí é pedir uma vista, tá? Porque tem questões de fato aí para exame, que realmente só compulsando os autos aí com mais vagar do que já foi feito. Então, vou passar a palavra para o Mário, então, como vota? Ok, só esclarecendo a questão da DM, né? Aí é o inverso, ele está dizendo que fez empréstimos lá atrás e está recebendo de volta, só que os valores não batem também, né? São 2 depósitos de 1 milhão e pouco que ele fez na conta da DM, e uma série de recebimentos que ele tem, ele fala que seriam decorrentes de empréstimos anteriores. Questão de distribuição de lucros também, está bem claro aí que a empresa é deficitária durante todo o período, não há que falar em distribuição de lucros, então ela não poderia ter distribuído. E, para mim, ficou bem caracterizado aí, uma conta corrente, são empréstimos que ocorrem mês a mês, de várias fontes, o tempo todo, e para mim está bem descaracterizado. Eu mantenho minha divergência no sentido de negar provimento total ao recurso. É o meu encaminhamento, presidente. Ok, Martim, podem começar aí. Eu acompanho a relatora pelos seus próprios fundamentos, concordo integralmente. Eu vou acompanhar a divergência. Eu também acompanho a divergência. Eu acompanho a relatora, porém, pelas conclusões, tem determinados fundamentos que eu não coaduno, mas no contexto fático, por alguns esclarecimentos feitos, eu estou acompanhando o voto da relatora. Então, eu respeito votar pelas conclusões. Doutor Vigílio? Microfone. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Eu vou acompanhar a relatora. Tá? Então, deu empate, mérito. Foi quanto foram? Foi pelo 19. Foram quantos que foi 5-3, não, presidente? Foram quantos? 5-3. Não. Mário. Não, foram. Perdão, foi empate. Foi empate. Eu, Ludmila, 4-4, perfeito. Tá, foi 4-4, então vai ser. Bom, vai prevalecer aí vai ser pela metodologia do 19E, né? Que é matéria de mérito, né? Então eu vou circunstanciar isso aqui adequadamente na pauta, mas de qualquer maneira ficou então o resultado final, foi excluído da base de cálculo do lançamento, os valores 17.347,64 no ano de 2004 e 264.349,47 no ano de 2005, tá? Foi pelo 19E, ficaram vencidos os conselheiros Mário, Sônia, Ludmila e Virgílio. E votou pelas conclusões o conselheiro Leonão, ok? Agradeço então, doutor, participação, doutor Guilherme. A gente vai passar já para o próximo processo da pauta nesse momento. Tá? Obrigado, bom dia.
Obrigado. Eu vou ver se eu contato aqui o Diogo, ver se ele... Já vou chamar ele aqui. Eu estou em contato com ele aqui, presidente. Conseguindo? Eu estou no WhatsApp com ele. Entrando eu saio, senão, porque eu só vou sair depois que ele entrar, porque senão, de repente, não consegue, a gente perde tempo, que já foi bastante. Então pedir para ele entrar já? Pode entrar, pode pedir. Ok. Eu vou pegar um copo d'água, só um minutinho, tá? É que horas são? Tem um tempo. O problema é que o colega tá esperando, né? Pega. Melhor a gente fazer, que ele tá esperando. É o 13, né, Rony? Intervalo agora, não. Pega o copo d'água lá, Martim, mas volta logo. É o 13, não é? É o 13. Tá. Se dá um intervalo, logo depois de terminar o colega, ele pode ter algum completo aqui para ajudar, né? A gente tem que ter essa medida aí. Tá, eu já chamei ele aqui. Deu sinal de vida? Ele está em contato comigo. Tá. Vamos nos próximos agora tentar resumir, né? Você parou, mas é natural também. Não vamos abusar da nossa folga de tempo. Muito também, detalhe, né? Depois se cria aí um monstro, né? Então, a gente aí fica até num dia simples e se enrola. Mas hoje a tendência é ser hoje o mais complicado mesmo, por conta que não saiu nada de pauta, né? Hoje, praticamente. Aí, nos outros dias tem saídas de pauta aí. Principalmente na manhã de quarta-feira, né? Na manhã do último dia. Na manhã de amanhã que tem muita saída de pauta. Ele está entrando? Ou... Sim, ele me deu ok aqui. Já tá chegando. Vou admitir ele aqui agora. Tá, admitir ele, aí eu saio aqui. Aí você me buzina aqui, tá, Mário? Depois. Ok. Como eu vou estar lendo, alguém, por favor, se quiser ser mais rápido aí para chamar o Rony de volta na hora que ele estiver terminando. Tá. Pode me chamar. Eu chamo o Rony. Tá bom, Edmilson. É um prazer. Melhor você que o Mário. Será que não? Ele não entrou, não? Não. Eu estou aqui. Mas está sem... Eu não estou te vendo. Sem imagem. Sem minha imagem? Sem imagem. Tem o DD. E agora? Apareceu. Agora sim. Prega. Tchau. Tchau. Ok. Não sei se o Rony saiu, deixa eu tirar aqui. Ele congelou. O Rony saiu já? Porque eu não estou vendo se ele está congelado. Para mim está congelado também. Isso. É bom tirar a imagem dele daqui, né? Não sei como é que se chuta da sala aqui nesse programa. Esse aqui é interessante. Eu não consegui chutar. Talvez eu consiga aqui, Rony. Remover da reunião. É lá no... Você vai... Clica nas cabecinhas aí, e aí vai lá para o lado direito. Vamos lá. Então, bom dia novamente. Bem-vindo aí o conselheiro Diogo Christian Deni. Nós vamos votar o item 13 da pauta e o presidente da turma se declarou impedido, porque ele foi a autoridade fiscal lançadora desse processo. Então, ele se retirou da reunião nesse momento, dessa sessão de julgamento. Eu estou assumindo como presidente substituto. E foi convocado o conselheiro Diogo Christian Deni como suplente do presidente. Bem-vindo, Diogo. E aí, em função disso também, eu vou alterar um pouquinho a ordem de votação. Então, após a leitura do voto, eu passo para a conselheira Sara, como a primeira a votar. Combinados? Então, o item 13 da pauta, o contribuinte Rubem Luiz Lang. E trata-se de lançamento do imposto de renda da pessoa física, exercício de 2007, um auto de infração decorrente de omissão de rendimentos recebidos de trabalho sem vínculo empregatício e falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física devido a título de canelião mensal. Só fazendo uma preleção desse lançamento, esse contribuinte é um médico e a principal prática que ele adotava era a seguinte: ele recebia o valor total dos clientes e ele alega que parte desse valor era repassado para os hospitais, ele fazia cirurgias, então parte do valor total que ele recebia, ele repassava para o hospital onde era realizada a cirurgia ou clínica, né? E também para o médico anestesista.
Só que as notas fiscais que ele apresenta são todas emitidas diretamente pela clínica e em nome do cliente, do paciente, não em nome dele. E ele quer abater do valor total que ele recebe esse valor correspondente, o que seria o valor da clínica e o valor do médico anestesista, sendo que o recibo que ele apresenta é um recibo direto para o paciente, não em nome dele. Então, não ficou comprovado que ele efetivamente teria arcado com esse gasto do anestesista e do outro. E ele fala que é prático do mercado. Então, foi apresentada impugnação, onde o autuado solicita a exclusão da base de cálculo do lançamento de valores que ele entende comprovados decorrerem efetivamente distribuição de lucros. E também a manutenção de despesas glosadas em seu livro caixa, relativo a notas fiscais emitidos pelas pessoas jurídicas Mãe de Deus e Hospital Isabel, onde consta o usuário final, o destinatário e terceiras pessoas que não o contribuinte. Ele argumenta que tais despesas foram apresentadas por intermédio de relatórios, planilhas e documentos que demonstraria que o autuado foi quem teria efetuado a quitação junto aos estabelecimentos hospitalares, ressaltando ser prática habitual os recebimentos dos valores de clientes, pessoas físicas por parte do autuado e o seu repasse para os hospitais. E também o afastamento da multa isolada por falta de recolhimento mensal do carnelhão. A impugnação foi julgada improcedente e o contribuinte apresenta um recurso, né, onde ele alega que se encontra distribuído no que classifica como... São 3 diretivos, desculpa, o recurso. Primeiro é não enfrentamento de matéria em sede de decisão da impugnação, ausência de fundamentação da decisão e reforma da decisão administrativa. Então, ele apresenta a reclinação quanto ao julgamento também, dos aspectos formais do julgamento, né? Em tópico intitulado sobre a distribuição de lucros, imposição de pena pecuniária de obrigação tributária e isenção reconhecida. Defende a impropriedade da desconsideração de tais valores, como recebido a título de lucros distribuídos. Afirma que teria havido concordância da fiscalização de que os valores de a forma de recebimento das ditas distribuições de lucros estariam em consonância com os termos emitidos pelo contribuinte, a pessoa jurídica, fonte pagadora. Argumenta, assim, que se a empresa e o contribuinte declaram ter havido distribuição de lucros, em patamar coerente com a receita bruta e a participação do contribuinte no quadro societário da empresa, e se o ente público manifesta o sentido de conhecer a praxis de transferência de valores por conta de cheques de receita da própria empresa, não haveria motivo para que o que classifique de inversão do ônus da prova, e tampouco para a desconsideração do abatimento de tais valores, por todos aceitos como recebido a título declarado. Complementa que existiria admissão de que os valores oferidos por conta da distribuição de lucros está no patamar do valor indicado acima, 166 mil. No outro giro, aduz que a impugnação apresenta argumentos que deveriam ser lidos por inteiro, e assim o item relativo aos valores é passado pelos próprios clientes para o contribuinte, para que este pagasse por conta daqueles os débitos dos pacientes junto aos hospitais e médicos anestesistas, não poderia ser desmerecido. Nessa toada, acrescenta que, ao admitir o fisco a existência de lucros distribuídos, deveriam tais lucros ser abatidos do montante total lançado, vez que considerados pela legislação como isentos de tributação. Portanto, ao dizer que existem cheques repassados por terceiros pacientes para a conta do contribuinte, não somente estaria negando que, no entendimento do autuado, teria sido admitido pela fiscalização, como sendo prática coerente, como ainda ignora que este argumento faz parte da defesa, ainda que em item diverso. Enquanto passa o recorrente a discorrer sobre os valores depositados por paciente em sua conta corrente e que alega destinado a pagamento de débitos desses pacientes junto aos hospitais e médicos anestesistas. Afirma que tais depósitos efetuados por pacientes somente em parte seriam vertidos para o pagamento de seus serviços, sendo a diferença justamente destinada ao repasse para os hospitais onde teria ocorrido procedimento cirúrgico e médicos anestesistas. Explica que, ao ser contratado para a prestação de obrigação de fazer, operar, em verdade, deveria o paciente pagar em separado o médico anestesista e o hospital ou entidade de saúde, e também o próprio cirurgião, no presente caso, o autuado. Ocorre que, por razão de ordem prática, o paciente efetuar o pagamento o fazia englobando as parcelas relativas aos 3 personagens envolvidos em cada operação, hospital, anestesista e cirurgião. Dessa forma, o recorrente de posse de tais valores efetuava o repasse dos montantes aos titulares. Requer assim o abatimento dos valores que ela alega repassado do total lançado originariamente no auto de infração, posto que somente parte desse valor que circulava em sua conta lhe seriam efetivamente destinada. Nesse ponto, passa a discorrer sobre as notas fiscais emitidas. Vou marcar isso aqui. Sobre as notas fiscais emitidas pelos hospitais diretamente em nome dos pacientes, que será melhor detalhado por ocasião do voto.
Ao final, volta o recorrente a pugnar pelo afastamento da multa isolada aplicada no percentual de 50% por falta de recolhimento mensal do Imposto Caneia e Leão. Aqui só um adendo, também essa questão dos lucros distribuídos, ele recebia valores, cheques dos pacientes caía direto na conta dele, e ele alegava que era praxe do mercado, a clínica recebia o cheque e já depositava direto na conta dele como distribuição de lucro. E não era pagamento direto do paciente para ele, em tese teria passado pelo caixa da clínica e a clínica repassado para ele, mas o cheque caía direto na conta dele. Vou passar para o voto. Novos argumentos apresentados somente por ocasião do recurso, não conhecimento. Advoga o recorrente a impossibilidade de aplicação da multa de ofício do pessoal de 75%. Sob o argumento de representar a confisco e inobservância da capacidade contributiva, nesse mesmo sentido, contesta a utilização da taxa Selic para efeito de juros, argumentando que foi criada por lei ordinária e não poderia servir de índice de correção. Relativamente a tais argumentos, não há qualquer manifestação do contribuinte sua apenas impugnatória, tratando-se de novos argumentos somente suscitados por ocasião do recurso. Eu faço a digressão a respeito, e assim deve ser considerado precluso o referido de argumentos apresentados somente nessa fase recursal, motivo pelo qual entendo pelo seu não conhecimento. Questão de mérito, eu faço a advertência aqui inicial que decisões administrativas judiciais que ele traz aos autos não são opostas ao presente julgamento, né, não são vinculantes. Então, defende o recorrente a impropriedade da desconsideração dos valores declarados como rendimentos isentos e não tributáveis a título de distribuição de lucros. Complementa que a impugnação apresentou argumentos que não teriam sido lidos por inteiro. Dessa forma, o item relativo aos valores a ele repassados por seus clientes, para que estes pagassem por conta daqueles os débitos dos pacientes junto aos hospitais e médicos, não poderia ser desmerecido. Acrescenta ter a fiscalização admitida a existência de lucros distribuídos. Portanto, deveriam tais lucros ser abatidos do montante total lançado, visto considerados pela legislação como isentos de tributação. Há evidente equívoco do autuado ao entender que teria havido reconhecimento por parte da autoridade lançadora quanto à ocorrência de efetivo recebimento de valores da título de distribuição de lucros. O que de fato se afirma no relatório da ação fiscal, folha 374-389, é que seria prática apurada no setor o repasse de cheques de terceiros, de pacientes a terceiros, com vista ao não pagamento da então CPMF, e que na alegada distribuição de lucros teria a empresa adotado tal prática. O reconhecimento da prática de transação com cheques como se moeda fosse, por si só, não implica em declarar como regular os valores declarados como isentos não tributáveis. Ademais, caso reconhecida a distribuição de lucros, logicamente não haveria autuação correspondente aos valores declarados a tal título, como ocorrido no presente caso. Ao desconsiderar tais valores como isentos ou não tributáveis, assim se manifestou a autoridade fiscal lançadora. Aqui eu reproduzo parte do relatório, né? O contribuinte declarou em sua de PF 2007 ter recebido 166 mil e valores aí, a título de rendimento de isentos não tributáveis. Na DIPJ 2007, entregue pela clínica, em 19 de 6 de 2007, consta o mesmo valor como tendo sido pago ao referido a título de lucros distribuídos e dividendos, o qual possui a época 17% do capital. Nos livros contábeis e na DRE, do ano calendário e referência, consta como resultado do exercício esse montante de 980 mil. No obstante, em diligência efetuada junto à empresa, essa frisou que os valores transferidos ao contribuinte a título de distribuição de lucros são compostos por valores em dinheiro, cheques e cheques predatados emitidos por pacientes, relativo à prestação de serviço nos respectivos meses. De outra parte, intimado para comprovar essas transferências de valores, o contribuinte quedou-se inerte. A consequência é que não restou comprovado, que é o ônus legal do contribuinte, que a referida distribuição de lucros foi efetuada por intermédio das contas bancárias sob análise. Muito pelo contrário, a própria empresa admitiu que parte da distribuição de lucros foi paga em dinheiro em espécie como visto. Os cheques de pacientes, por sua vez, podem perfeitamente ter sido repassados a terceiros, para fim de pagamento de despesas fiscalizadas, sem haver em momento algum transitado pelas contas bancárias mantidas pelo referido. O que, aliás, com frequência acontecia em casos similares, nos quais os contribuintes buscavam eximir-se da incidência CPMF, que aconteceria caso os cheques fossem depositados em suas contas. Nota-se, inclusive, ter sido essa a sistemática adotada pela própria empresa ao distribuir parte dos lucros com cheques emitidos por pacientes da clínica. Em suma, nenhuma evidência consistente foi trazida, seja pelo contribuinte, seja pela empresa diligenciada, a partir de qual se possa inferir que os lucros contabilizados como distribuídos pela pessoa jurídica tenham sido efetivamente
creditados nas contas bancárias sob exame, de modo a que seu montante pudesse ser excluído do total de crédito de origem não comprovada. Analisando os mesmos argumentos, também apresentado por ocasião da impugnação, entendeu a autoridade de piso por sua desconsideração, pelo fato de que o recorrente não teria logrado êxito em sua tentativa de obter, junto à fonte pagadora dos declarados rendimentos, documentos que comprovavam os depósitos e ou transferência desse montante para suas contas bancárias. Verifico presente as mesmas inconsistências que levaram a autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a omissão apurada. Tanto na impugnação quanto no recurso, limite-se a alegações, o contribuinte, sem quaisquer elementos que comprovassem a efetiva transferência dos valores declarados como recebidos a título de distribuição de lucros, que justificavam as omissões apuradas. Diferentemente da tese defendida, meras declarações sem a devida comprovação não são elementos suficientes para afastar a autuação, cabendo exclusivamente ao autuado trazer os autos prova do quanto alegado. Era seu dever, já no ensejo da apresentação da impugnação, municiar sua defesa com os elementos de fato de direito que entendesse suportar suas alegações. Não sendo comprovada a origem do recurso, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos da declaração, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Baseado no fato que não foi demonstrada a necessária relação entre os valores declarados e o efetivo pagamento e ingresso de tais valores, que acobertasse tais operações, entendo pela manutenção do lançamento relativo ao presente tópico em seus exatos termos. Pleiteio recorrente que do valor total apurado, a título de omissão de rendimentos, seja abatido os valores que alega por ele recebidos e depositados em sua conta corrente, mas destinados a pagamentos de débitos desses pacientes junto aos hospitais e médicos anestesistas. Explica que, ao ser contratado para prestação da obrigação, deveria o paciente pagar em separado o médico anestesista, o hospital ou clínica. Ocorre que, por razão de ordem prática, o paciente, ao efetuar o pagamento, o fazia englobando as parcelas relativas aos 3 personagens. Assim, de pós de trás do valor, ele efetuava o repasse dos montantes aos titulares, motivo pelo qual requer o abatimento desses valores, que alega repassados do total lançado no auto de infração, posto que somente parte desse valor que circulava em sua conta lhe seria efetivamente destinada. Como prova de tais alegações, apresenta, ainda na fase impugnatória, uma série de notas fiscais e declarações emitidas pelos hospitais, e de corte sobre as notas fiscais emitidas pelos hospitais diretamente em nome dos pacientes, e a forma como seriam personalizadas tais movimentações, solicitando a reapreciação da questão. Conforme o artigo 43 do CTN, são tributáveis pelo IRPF os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções e qualquer outros proventos, sendo apontado como fato gerador a disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proventos, assim compreendidos os acréscimos patrimoniais. Diversos incisos do artigo 43 trazem um rol de possíveis rendimentos, traduzindo-se em listagem exemplificativa das rendas, passivas de tributação. Haja visto o enunciado principal que utiliza a expressão tais como, deixando claro que não esgota as possibilidades nos incisos. No outro giro, o artigo 42 da Lei 9.430, a Prefeitura carregará essa opção de receita ou rendimentos, os valores creditados em conta ou investimento mantida em relação aos quais o titular não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Apesar de afirmar que parte dos valores que transitaram por sua conta seria decorrente de despesa atribuída a terceiros, o autuado não trouxe aos autos provas robustas de tais alegações. Verifique que as notas fiscais emitidas pelos hospitais, apresentadas juntamente com a impugnação, não deixam dúvidas de que o autuado não foi o tomador do serviço, posto que emitidos em nome de terceiros. Também não consta dos autos elementos que atestam ter assumido junto a seus clientes a obrigação de pagamento de tais despesas e tampouco que não teriam sido suportados pelos próprios pacientes, limitando-se a alegações e documentos que não provam suas alegações. Como caso se tratar de despesa de custeio, dispensável a percepção da receita ou a manutenção da fonte produtora, para exercício de suas atividades e efetivamente por eles suportados, poderia o contribuinte efetuar o abatimento das mesmas mediante o livro caixa, devendo, para tanto, os respectivos documentos comprobatórios serem emitidos em seu nome, não em nome de pacientes. Essa motivação, tanto da fiscalização quanto da autoridade de piso, para se referir às deduções admitidas em livro caixa. Repite-se que os documentos emitidos pelos prestadores do serviço não apontam o autuado como tomador. Fato esse destacado no julgamento de piso nos seguintes termos. Mais uma vez, o contribuinte se limita a alegações sem a devida comprovação. Desse modo, inexistindo base normativa que autorize o procedimento pretendido,
ao requerer a simples dedução do total de receita por ele oferido, de gasto suportamente por ele incorridos, sem lançamento em livre caixa, e que sequer foram apresentados documentos que o apontem como tomador do serviço, deve ser mantida a autuação também contra tal tópico. Aqui a multa isolada por falta de recolhimento do carnê mensal, acumulada com a multa de ofício. Eu estou citando aqui a súmula CARF 147, como o lançamento é anterior à medida provisória, que alterou esse sistema de lançamento, eu estou acatando o argumento e afastando a aplicação dessa multa isolada, uma vez que o lançamento é no calendário 2006 e a medida provisória foi publicada somente em janeiro de 2007. Então, estou acatando, no mais, a multa por falta de recolhimento do imposto. Agora, a multa de 75%. Eu estava... Não, aqui os juros... Tá. Voto por conhecer do recurso. Na verdade, o final aqui está incorreto, né? Porque eu vou tirar esses dois últimos itens, porque eu estou propondo conhecimento parcial. Aqueles novos argumentos lá do começo. Então, é por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos relativos à multa, e, no mérito, para parcial provimento para afastar o lançamento da multa isolada de 50%. Então, lendo novamente aqui o dispositivo, antes do voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto aos argumentos relativos à multa de ofício e juros de mora, e no mérito dar-lhe parcial provimento para afastar o lançamento da multa isolada de 50% aplicada em concomitância com a multa de ofício. É o meu voto. Aí já coloco aí para debate dos colegas. Ok, podemos passar direto. Mário. Ok, obrigado. Então, eu vou começar com a conselheira Sara como a vogal nesse momento. Por favor, conselheira. Eu acompanho o relator. Obrigado, Também Martim. acompanho o relator. Tônia? Eu também acompanho. Também acompanho o relator. Peraí, só um minutinho. Sou eu mesmo, né, Mário? Eu acho que é Sônia, que nós mudamos um pouquinho a ordem. Ah, tá. Então, Sônia, você primeiro. Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Eu acompanho. Leonan? Acompanho. Diogo? Acompanho o relator. Doutor Vigílio? Ok, então todos... a decisão é unânime, né? Para conhecer parcialmente do recurso e no mérito parcial provimento para afastar o lançamento da multa isolada. Eu agradeço o conselheiro Diogo, que atuou como suplente na presente votação, e peço para chamar de volta o nosso presidente e já também saindo o Diogo aqui. Ludmila, quer falar uma coisa? Quero. Já o horário do intervalo, aí convocamos o Rony na volta do intervalo, são 10h45, a gente volta 5 para 11. Obrigado, ótimo, bem lembrado. Então eu peço o apoio para parar a gravação também nesse momento e a gente retorna. São 10h40, né? 10h45. Então 10h55, pode ser, gente? Então tá bom, até daqui a pouco. Obrigado, Diogo, foi um prazer, viu? Ótimo trabalho a todos. Tchau, tchau. Gravação O apoio parou a gravação?